Olá pessoal, voltamos então para dar continuidade ao capítulo 2. Vamos trabalhar agora um pouquinho com igualdade e operações de vetores no R3, tá? A gente já trabalhou com igualdade e operações de vetores no R2, já vimos com exemplos numéricos também como é que se dá a igualdade e as operações de adição e multiplicação por escalar. Vamos fazer o mesmo agora para dois vetores no R3. Para começar, pessoal, cabe lembrar que um vetor tem sua representação analítica dada pelas coordenadas do vetor em relação a uma base. Tá? E a gente está trabalhando com base canônica. E vocês já viram na aula anterior, com o professor Rafael, qual é a base canônica agora para um vetor no espaço, a base IJK. Então agora, a não ser que se diga o contrário, os nossos vetores todos vão estar na base canônica do R3. Para generalizar, então, e a gente trabalhar com a igualdade, eu vou representar novamente os vetores U e V aqui, x1, y1, z1, abscissa, ordenada e cota, vetor V, x2, y2, z2, abscissa, ordenada e cota do vetor V, e queremos saber quando esses vetores são iguais. Queremos definir uma igualdade entre os vetores U e V. Quando eu posso dizer que os vetores U e V são iguais? Lembre-se, eu só posso ter uma igualdade entre vetores quando as componentes correspondentes de cada vetor forem iguais. Ou seja, a abscissa do primeiro vetor tem que ser igual à abscissa do segundo, coordenada do primeiro igual à coordenada do segundo, cota do primeiro igual à cota do segundo. Então eu posso dizer que U é igual a V se e somente se o x do U for igual ao x do V, o y do U for igual ao y do V e o z do U for igual ao z do V. Então eu só posso estabelecer uma igualdade entre vetores se eu tiver as suas componentes correspondentes iguais, ok? Mas a gente vai ver isso como um exemplo, como é que fica. Por ora, vamos exemplificar numericamente as operações de adição, subtração e multiplicação por escalar. Para isso, vamos tomar, então, vetores aleatórios aqui. Vou escolher vetor, por exemplo, como sendo 1, 2, 3. O vetor V como sendo, vamos ver, menos 2, 1 e 5. E um escalar, né? A gente pode escolher um escalar negativo, né? Que a gente fez um escalar positivo quando trabalhamos no plano. Vamos à primeira operação, então. Operação de adição. Então, analogamente ao plano, quando eu tenho a adição entre dois vetores, eu gero esse vetor resultante quando eu somo as coordenadas correspondentes dos vetores U e V. Então, quando eu somar as abscissas de U e V, eu gero a abscissa do vetor resultante. Quando eu somo as ordenadas, eu gero a ordenada do resultante. Quando eu somo as cotas, eu gero a cota do resultante. Tá? Então, com esses nossos exemplos aqui, como ficaria U mais V? Com a sua representação analítica desses vetores, ficaria o vetor 1, 2, 3, mais o vetor menos 2, 1, 5. O que vai dar isso, então? Vai dar um vetor que tem a abscissa 1 mais menos 2, menos 1. Que tem ordenada 2 mais 1, 3. E que tem cota 3 mais 5, 8. Então, o vetor resultante da soma 1 mais V é um vetor que tem sua representação analítica dada por menos 1, 3 e 8. Ou podemos reescrever esse vetor na sua forma de combinação linear, que ficaria ó, menos 1 vezes o vetor I da base canônica, menos I, mais 3 vezes o vetor J, mais 3J, mais 8 vezes o vetor K. Então, forma de representação analítica, que é a representação analítica, e forma de combinação linear com os vetores da base canônica e JK. Ok? Na operação de subtração, é a mesma ideia, tá? Então, se eu faço U
menos b. Vamos repetir analiticamente então. 1, 2, 3. Agora menos 2, 1 e 5. O vetor resultante dessa operação tem que ser o vetor que tem na sua abscissa o valor 1 menos 2. 3. Na sua ordenada, 2 menos 1. E na sua cota, 3 menos 5. Menos 2. Aí tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Que quando a gente faz a adição de vetores, eu posso trocar a ordem porque ela é comutativa, tá? Fazer U mais V, o V mais U, o resultado é o mesmo vetor. Mas quando eu faço U menos V e V menos U, devem lembrar que nós fizemos isso no plano, nós obtemos vetores opostos nos seus resultados. Então tem que cuidar a ordem da operação. Então aqui é para fazer o vetor U menos o vetor V. Ou em outras palavras, o vetor U somado com o oposto de V. Ok? E na terceira operação, que é o quarto item ali, né? Igualdade é uma operação. Na terceira operação, a gente tem uma multiplicação por escalar. Tu tens um número real multiplicando o teu vetor. Então, também lá, quando definimos a multiplicação por escalar, nós vimos tudo que pode acontecer com o vetor quando tu multiplica ele por um escalar, né? Pode contrair, ele pode expandir, pode mudar sentido, mas nunca mudar a direção. Então, nesse exemplo, a gente vai fazer um menos 2 vezes um vetor. Vamos pegar o vetor 1, que é o vetor 1, 2, 3. Então, quando eu multiplico um vetor por um escalar, todas as suas componentes ficam multiplicadas por esse escalar. Então, o resultado aqui será menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 2 e menos 2 vezes 3. Então, quando eu multiplico o vetor, nesse caso o meu escalar é negativo, vai inverter o sentido, direção não muda, e o tamanho desse vetor aqui é o dobro do vetor 1, que é o 2, 3. Eu estou multiplicando por 2. Ok? Bom, pessoal, continuando então, agora a gente vai ver o vetor definido por 2 pontos no espaço. Já vimos definido o vetor por 2 pontos no plano, feito o exemplo, e agora vamos fazer no espaço. Só que para a gente poder entender um vetor definido por pontos no espaço, é preciso que se entenda como demarcar, como localizar pontos nesse espaço. Então, para isso a gente vai usar a ajudinha aqui do nosso espaço, confeccionado aqui no IFSU da marcenaria. Parabéns, pessoal da marcenaria, ficou ótimo. Como é que nós vamos demarcar pontos e localizar pontos no espaço? Para fazer isso, vamos exemplificar tomando pontos em todos os octantes, tá? Primeiro octante, segundo octante, terceiro, quarto, depois quinto, sexto, sétimo, oitavo. E ainda, a gente pode pegar pontos que estejam sobre os planos coordenados ou sobre os eixos coordenados, tá bom? Lembrando da ordem que a gente toma por convenção aqui, dos eixos coordenados, eu estou deixando um pouquinho inclinado porque é melhor para vocês enxergarem, mas assim, ó, esse eixo aqui seria o nosso eixo X, deixa eu inclinadinho aqui, o eixo X, o Y e esse eixo na vertical aqui, o Z. Sendo que aqui nesse primeiro quadrante aqui, né, qualquer ponto que se localize aqui vai ter a sua abscissa, ordenada e cota positivos. Né, porque nessa região, nesse espaço, lembrando que o sentido positivo dos eixos é sempre convencionalmente, né, da origem para frente aqui no X positivo, da origem para a direita aqui no Y positivo e da origem para cima no Z positivo. O outro sentido é o sentido negativo, tá bom? Eu vou tirar daqui, depois a gente volta. Então, como é que eu vou demarcar alguns pontos no espaço? Exemplos, tá? Vamos chamar aqui de ponto A. Então, ponto A, vamos pegar um ponto bem simples. 1, 2, 3. Né? Tudo positivo. E agora vamos fazer algumas variações aleatórias aqui, tá? Nos sinais, ou da abscissa, da ordenada, da cota, ou mais de uma vez, colocando alguns zeros. Vamos fazer aqui vários pontos. Vamos ver o que a gente obtém. Então, eu vou começar a permutar um sinal negativo. Menos 1, 2, 3. 1, menos 2, 3. Menos 1, menos 2, 3. Então, notem que eu estou
mantendo o z positivo aqui. Estou tomando x e y positivo, x negativo, depois aqui y negativo, depois os dois negativos, tá? Isso vai acabar me gerando pontos localizados em todos os octantes superiores. Vou acabar gerando pontos em todos os octantes superiores, porque eu mantive o z positivo. Agora eu vou fazer o mesmo com o z negativo. Então, eu posso pegar o 1, o 2, o menos 3. Eu posso pegar o menos 1, o 2, o menos 3. Agora eu posso pegar o 1, o menos 2 e o menos 3. E posso pegar agora tudo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Para a gente poder representar esses pontos aqui, né, no espaço, para ter uma ideia da localização destes pontos no espaço, né? Então, se eles pertencem ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, quarto, ao quinto, sexto, sétimo octante, a gente vai representar ali no plano, de forma resumida, o nosso espaço cartesiano, só com os eixos, tá? Então, a gente representa assim, ó. O eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Esses eixos, vocês já viram que eles são 2 a 2 ortogonais. Então, 2 a 2, eles formam ângulos de 90 graus. Cabe lembrar que o eixo X, né, por ele ser ortogonal, na verdade, aqui, ó, ele é ortogonal ao plano que contém o Y e o Z. Mas, porque a gente está representando um espaço no plano, a gente precisa projetar esse eixo aqui no plano. Então, a gente tem uma perspectiva aqui do eixo X, tá? Então, é uma convenção, essa organização aqui. Então, esse é o X, esse é o Y, esse é o Z. A gente poderia, assim, como são 2 a 2 ortogonais, a gente poderia inverter. Esse aqui é o X, esse aqui é o Z, esse aqui é o Y. Mas isso é uma convenção, para que todos depois tenham o mesmo esboço, a mesma representação geométrica no espaço. O que pode mudar, né, de um desenho, de um gráfico para o outro, é essa inclinação que tu vai dar no eixo X em relação ao Y. Um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, tá? Mas a ordem dos eixos a gente vai manter essa sempre. Eu vou só pontilhar aqui, porque notem que quando eu desenhei aqui x, y e z, eu desenhei só a parte positiva de cada eixo, né? Então eu tenho aqui para baixo o z, o que seria a parte negativa do z. Eu teria lá para trás o que seria a parte negativa no x, e aqui para a esquerda o que seria a parte negativa no y, tá? Vamos marcar alguns desses pontos aqui para a gente entender como é que fica a localização deles e como é que se marca um ponto no espaço. Então, ponto A. Uma unidade no x, 2 no y e 3 no z. Eu costumo dizer em aula assim, ó, que isso é uma posição. E eu sempre tenho que partir da origem para marcar a posição do meu ponto. Então, quando eu parto aqui da origem, isso aqui é um comando, tá? Essa posição é um comando que me diz assim, ó, tá tudo positivo. Então, anda uma unidade sobre o eixo x. Se é positivo, então anda no sentido positivo. Então, eu saio da origem e me desloco uma unidade no eixo x. Fica aí. E agora te desloca 2 unidades no eixo y. Com uma unidade positiva, então tu vai te deslocar para a direita no eixo y. Então, eu estava aqui, eu vou me deslocar 2 unidades. Tá? Então, mais ou menos a unidade que eu estou utilizando é essa aqui. Parei aqui, 2 unidades no y. Seguindo o comando, me diz 3 unidades em z agora. É positivo, então eu tenho que subir 3 unidades a partir daqui. Então, a partir daqui eu subo 3 unidades. 1, 2, 3. Mais ou menos por aqui está o meu ponto A. Então, esse aqui é o meu ponto A. Ok? Onde está o meu ponto A aqui no espaço? Para a gente ter uma ideia. Então, olha só. Estava na origem, né? Aí o que o meu comando me disse? Te desloca uma unidade no x. Me desloquei uma unidade no x, né? Parei aqui. Não sei se está bom para vocês enxergarem aí. Aí me disse assim, te desloca 2 unidades no y. Então, paralelo a y, eu andei 2 unidades. Parei aqui. Estou nesse plano aqui ainda. Mas depois ele me diz, sobe 3 unidades. Aí eu vou ter que a partir daqui subir, paralelo a z, né? 1, 2, 3 unidades. Meu ponto está por aqui no espaço. Ou seja, ele está no primeiro octante. Tá? Tem todos os componentes positivos.
ponto A, que pertence ao primeiro octante. Vamos analisar mais uns 2 pontos só, tá? Para não ficar muito cansativo. Vamos para o ponto D. O ponto D que tem o x e o y negativos. Diverte agora. Seguindo a ideia do comando, tá? Então, seguindo essa ideia, eu tenho, a partir da origem, um comando que me diz, ó, menos uma unidade no x. Então, agora, no sentido negativo do x, eu me desloco uma unidade. Então, é como se eu estivesse lá para trás, furando o quadro, vou me deslocar uma unidade no x negativo, menos 1. Para aqui, fica aqui. E aí, te desloca 2 unidades no y, para a esquerda, porque o 2 é negativo. Então, daqui para a esquerda, eu me desloco 2 unidades. Tá? Esse valor corresponde lá no y ao menos 2. E a partir daqui, sobe 3 unidades, paralelo ao teu z. Então, a partir dali, eu vou subir 3 unidades. Então, o meu ponto, que a gente está chamando de D, está lá. Quando tu tem o espaço planificado, fica até difícil às vezes de enxergar em que octante ficou esse ponto, né? Então, ou tu conhece os sinais de cada componente, de cada coordenada do ponto para estabelecer em que octante, ou tu tenta enxergar isso espacialmente, né? Então, olha lá o ponto, menos 1, menos 2 e 3. Então, menos 1, tá? Então, olha só, o azul aqui é o nosso primeiro octante, só que eu vou girar o espaço que é para vocês enxergarem onde é que vai cair o ponto, tá? Então, quando ele me diz menos uma unidade, então esse menos 1, eu estou andando para cá, ó. O meu x positivo estaria para lá, mas eu estou andando para cá, menos uma unidade. Então, eu estou aqui atrás, por enquanto, em cima do x negativo. Menos 2 unidades no y, só que o meu x negativo está para lá. Então, eu estava aqui, 2 unidades negativo, por enquanto, eu estou aqui, nessa região aqui, 2 unidades negativo. E aí, manda eu subir 3. 1, 2, 3. Então, eu estou aqui nessa região. Que região é essa? Ó? Primeiro, segundo, terceiro octante. Essa visão espacial é muito difícil, enxergando só ali no plano. Então, a gente tem que olhar no espaço mesmo, tentar imaginar. Tá, pessoal? E eu não vou fazer todos esses pontos aqui, senão vai ficar bem cansativo. Esse aqui estaria no terceiro octante. Só para encerrar, eu vou fazer um que tenha o z negativo, que é para mostrar que eu posso ter os octantes inferiores. Tá? Então, pode ser esse aqui mesmo, ó, o ponto E. O ponto E que tem coordenadas 1, 2 e menos 3. Então, uma unidade em x me desloca uma unidade em x. 2 unidades em y, olha só, por enquanto coincide com o ponto A projetado no xy aqui, ó. Mas só que aqui desce 3 unidades. 1, 2, 3. Então, desceu 3 unidades, esse é o nosso ponto E. Esse descer 3 unidades significa que está lá no z valendo menos 3. Tá? Então, onde é que está esse cara aqui? O x e o y são positivos. O x e o y deles são positivos. E o z é negativo? Então, ele está nessa região. Que região é essa? Quinto octante. Ok? Para que a gente viu isso, né? Para poder entender agora como é que tu defines um vetor definido por 2 pontos. Porque para tu entender isso, tu precisa marcar esses 2 pontos no espaço e definir o teu vetor. Então, a gente precisava ter essa ideia de como localizar um ponto no espaço. Então, visto como é que se localiza um ponto no espaço, vamos agora para definir um vetor no espaço através de 2 pontos. Já sabemos que um vetor V, né, ele é um representante de um conjunto de segmentos equivalentes, segmentos AB, que tem origem em A e extremidade em B, e que nós ainda podemos representar pela diferença B menos A. Agora, para poder enxergar também, né, essa representação do vetor definido por 2 pontos, tomemos 2 pontos. Vamos dar valores para as coordenadas desses 2 pontos. Tá? Eu vou pegar no primeiro octante, porque daí fica mais fácil a gente enxergar. Então, por exemplo, o A vai ser o ponto 1, 2, 2. E o nosso B vai ser o ponto 1, 3, 3. Acho que fica fácil de enxergar essas coordenadas. E nós vamos representar estes pontos no espaço e o vetor definido por eles. Representação, novamente aqui, utilizando o nosso espaço projetado no plano. Então, Z
o y. Como eu peguei dois pontos com as componentes positivas, tá? Eu vou representar agora só a parte positiva de cada eixo, ok, gente? Ou seja, essa região aqui, vai ser a região do primeiro octante. E aí a gente vai representar então esses dois pontos aqui. O ponto 1, 2, 2, lembra? 1, 2, 2 é o comando, sai daqui, uma unidade, duas agora paralelas ao y e duas paralelas ao z. Mais ou menos aqui está o nosso ponto A. O nosso ponto B, 1, 3, 3. Então aqui também 1 no x, agora 3 e 3. Por aqui vai dar o nosso ponto B. Então quem é o vetor AB? Tem origem lá, extremidade em B, está aqui o nosso vetor. Aqui o meu vetor AB. Ele é um vetor que está lá no primeiro octante, tá? Então ele é um vetor aqui, ó. Exagerando o tamanho desse vetor aqui, né? Mas ele é um vetor aqui, nessa região, nesse octante aqui, ok? Bom, agora a ideia é a seguinte, tá? Eu posso representar esse vetor, então, AB, né? Eu posso pegar um representante desse vetor que tem origem na origem do sistema, que é com origem no 0, 0, 0. E encontrar, então, a extremidade desse vetor, de modo que eles sejam equivalentes, tá? Eles sejam representantes. Para isso a gente utiliza aqui, ó, a definição do vetor V. Então, se o meu vetor V eu posso escrever como sendo B menos A, então, o que é B menos A? As componentes do B menos as componentes correspondentes do A. 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. E 3 menos 2, 1. Então, esse vetor V, eu posso representar analiticamente pela terna 0, 1, 1. Lembrando que essa aqui é a representação analítica, e eu também posso representá-lo por combinação linear, que vai ser 0 vezes o vetor I, mais uma vez o vetor J, mais uma vez o vetor K. Então esse vetor aqui é uma combinação linear dos vetores da base canônica de JK, onde 0, 1 e 1 é a extremidade desse vetor. A origem está na origem do sistema. Então tem que marcar esse ponto agora, 0, 1 e 1. Então 0, né, não te desloca em nenhum dos sentidos de x, fica aí. O 1 te desloca uma unidade positiva no sentido positivo de y, desloca uma unidade em y. E 1 sobe uma unidade lá no teu. Vai ficar quase em cima ali, mas isso aqui ele não está em cima, tá, pessoal? Isso aqui é só porque a representação. Esse aqui é o nosso V. Representação geométrica. Então, olha só, o vetor em vermelho, V, é equivalente ao vetor em azul, AB. Então, ele é um representante de um conjunto de vetores todos equivalentes entre si. Eu posso ter infinitos vetores no espaço, agora aqui todos equivalentes entre si. O mais interessante para nós, em termos de cálculo e simplificações, é ser sempre o vetor que tem origem na origem do sistema. Então, por isso que eu vou utilizar essa definição de vetor, onde tu pegas o ponto, né, de extremo do vetor menos o ponto de origem para encontrar a forma analítica do vetor que tem origem na origem do sistema e extremidade neste ponto B menos A. Ok, pessoal? Então era isso por hoje. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.